Deuteronômio capítulo 6, os primeiros 2 versículos dizem assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Nós acabamos de ler do livro de Deuteronômio, onde Moisés está dando o motivo e o propósito que Deus havia dado certas coisas ao seu povo. Nós lemos aqui que Deus havia dado mandamentos, estatutos e juízos. Mandamentos, estatutos e juízos. E estes tinham uma função, eles tinham um propósito que era de ser aprendido. Moisés era para ensinar, nós lemos isso aqui. Deus, que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos. Então, um dos objetivos destes mandamentos, juízos e estatutos era para que o povo aprendesse. Tinha uma função didática. Deus deu essas coisas para ensinar o povo, para que os cumprisseis, ou seja, Deus estava dando, ensinando, não para a pessoa simplesmente saber, mas que eles fossem cumpridos, eles fossem seguidos e obedecidos, e também para que no aprender e cumprir desses mandamentos, isso iria gerar o temor de Deus, como nós lemos aqui, que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra em que passeis a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus. Então a função era trazer um temor de Deus, um saudável e abençoado e benéfico temor de Deus. Nós sabemos que o começo da sabedoria é o quê? O temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Lembrando que o propósito da disciplina, o propósito da correção, é levar a criança que nasce como todo mundo nasce simples, levá-las à sabedoria, destrilhando-as do caminho da tolice, do escarnecedor, que é o caminho natural, carnal. Você deixa a criança sem disciplina, sem correção, ela vai entrar no caminho, ela vai sair da simplicidade e ela vai para a tolice, ela vai para o caminho do escarnecedor. Então, o propósito da correção e disciplina é levar no caminho da sabedoria. Mas não há sabedoria sem que haja o temor do Senhor, o temor de Deus. Então Deus deu esses estatutos e esses juízos e esses mandamentos justamente para que fossem ensinados, cumpridos, que gerassem o temor de Deus. Em quem, pastor? Aí fala aqui no final do versículo 2. Tu e teu filho e o filho do teu filho. Era uma bênção não só para toda a família, mas para várias gerações. Então, não se trata aqui de simplesmente você ter a bênção. Não é só eu que vou ser beneficiado. Os meus filhos vão ser beneficiados e os meus netos vão ser beneficiados. E assim por diante. Os meus filhos podem fazer a mesma coisa, então os filhos dele e os netos deles, aí já está nos meus bisnetos, podem ser abençoados. Com o quê? Com sabedoria. E começa com o temor de Deus. Então não é apenas algo que é sobre eu, sobre você, sobre nós. Ah, mas é a minha vida. Ah, mas é porque eu quero, eu não gosto. Isso é uma forma muito estreita de enxergar o grande plano que Deus tem. Não é sobre você, não é sobre mim. É sobre a nossa descendência. É sobre nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e progressivamente. Não se trata apenas de o que eu quero, o que você quer, o que nós queremos. Então hoje nós vamos começar a falar, como falamos sobre as ferramentas da disciplina, eu falei que hoje iríamos começar a ver o procedimento de forma prática
E hoje nós vamos começar a ver, então, o procedimento da disciplina. Este procedimento, por procedimento eu digo, o ato em si, ou seja, o dia a dia, como se faz, não só na teoria, mas como se isso se vivencia, como isso acontece, tá? Mas para que haja o procedimento da disciplina, o que eu quero ver hoje são 3 coisas que precisam existir, que fazem a base. Poderíamos dizer, faz um tripé, como o tripé das câmeras que estamos usando, um tripé. Se você tirar um tripé, um pé dos tripés, não existe bipé. Tá? Bipé, nós somos bipódos porque nós temos 2 pés, mas estamos constantemente nos equilibrando. Tá? Um tripé não precisa se equilibrar, porque 3 pés se autossustentam perfeitamente. Tira um, os outros 2 caem. Então nós vamos ver 3 coisas que formam um tripé para qualquer procedimento disciplinar, qualquer procedimento de correção. O primeiro procedimento, nós temos aqui, não no texto que nós lemos, mas no mesmo capítulo, nós lemos Deuteronômio 6, 1 e 2. Peço que você olhe comigo para Deuteronômio 6, mas no versículo 6 e 7, onde nós vamos ver o primeiro dessas necessidades, que é método. Tem que haver um método. Olha o que fala aqui no versículo 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, o que Deus traz aqui nesses 2 versículos é um método. É um método. Disciplina, correção não deve ser feito de qualquer jeito. Tem que ter um método. Disciplina e correção não é para fazer do nosso jeito. Tem que ter um método. Não é para ser feito do jeito que o mundo faz. Tem que ter um método. Não é para fazer de qualquer forma, é para fazer do jeito de Deus. Esse é o método. Na realidade, tudo o que nós fazemos tem um método. Qualquer coisa que você faz tem um método. A diferença é se é um bom método ou um mau método. Se é um método que funciona ou um método que não funciona. Mas método, todo mundo, ao fazer qualquer coisa, vai usar um método. Pode ser um método péssimo, esdrúxulo, de qualquer jeito, ineficaz, que não presta para nada, mas é um método. Então tem que ter um método, mas um método correto. Método seria o jeito, a maneira de fazer. Então se você faz alguma coisa, você vai fazer de um jeito, uma maneira, de um método. Se é bom ou ruim, o resultado vai dizer. Mas como então deve ser feita a questão da disciplina da correção? Bom, Deus aqui nos dá um plano, nesses versículos, um plano geral. Como se fosse uma base, se fosse um alicerce. Tá? Existem os pormenores, mas de modo geral, nós estamos vendo aqui que é o seguinte: o plano deve ser metódico, sistemático e constante. Olha o que fala o texto. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás. Então existe uma forma, um método. Você vai falar, você vai ensinar. Tem que haver um sistema. É algo que é constante. Prosseguindo aqui, falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então aqui cobre todas as bases. Então correção não é algo que nós fazemos quando nós temos tempo. É para fazer quando tem tempo, quando não tem tempo. Não é para fazer quando temos vontade. É para fazer com vontade ou sem vontade. Não é para fazer como é cômodo ou conveniente. Deve ser feito quando é cômodo, quando é incômodo, quando é conveniente, inconveniente, quando está com vontade ou sem vontade, com tempo ou sem tempo. Tem que ser feito. Em todas as circunstâncias. Nós devemos, olhando aqui o versículo 7, nós precisamos buscar e aproveitar situações e momentos didáticos. Olha o que fala. É para você falar e ensinar assentado em casa e andando pelo caminho. Então você está em casa, é para buscar oportunidades de ensinar. Mas só em casa, pastor? Não, na rua também. Nos afazeres, em todas as circunstâncias. Esses momentos didáticos existem e não são poucos se ficarmos atentos. Qualquer correção ou disciplina
tem várias abordagens, como nós vemos aqui no versículo 7. Fala sobre ensinar de uma forma mais formal, de sentar e ensinar, e de forma mais informal, falando assentado e andando pelo caminho. Então você vai ensinar teus filhos e vai falar. O ensinar seria aquela parte mais formal. O falar seria a parte informal. No dia a dia, onde você vai ficar atento e buscar e aproveitar situações didáticas. Fala de fazer em casa e no caminho, ou seja, na rotina diária, do lar, ou fora da rotina diária, também quando está nos afazeres normalmente. Fala sobre fazer isso sentado ou andando, fazendo algo no meio de alguma atividade ou não, muito importante. Eu lembro quando as minhas filhas eram pequenas, faz muitos anos atrás, é verdade, mas eu lembro isso porque o meu pastor na época, o pastor Jerry, até eu não sabia disso, mas ele estava perto e observou isso, e depois ele usou isso como uma ilustração, não sei se foi uma mensagem, foi um estudo que ele deu, e foi o seguinte, eu não lembro se era Gabriel ou era Michele, mas a gente estava, acho que era na praia, estávamos na praia, uma atividade da igreja na praia, e eu não lembro se pegou uma conchinha ou mar, eu não lembro direito, mas uma das perguntou alguma coisa para mim sobre a conchinha e o mar e os peixes, e eu falei, e se foi a Michele, ela tinha menos de 2 anos, se fosse a Gabriela, ela tinha menos de 3 anos, só para ter uma ideia da idade, tá? Entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, algo assim. E eu falei, quem fez tudo isso? Eu falei, não é bonito o céu e o mar e as conchinhas e os peixinhos? Quem fez tudo isso foi Deus, nosso Pai. Inclusive, eu não lembro se eu cantei, acho que eu não cantei, porque senão a Michelle estaria marcada, cicatrizada na mente dela, mas, enfim, e o pastor Jerry falou, olha, o que o futuro pastor Roberto fez, é muito útil, porque você está fazendo, você está ensinando, está apontando para Deus uma situação que não é uma situação formal, você está falando justamente o que está dizendo aqui, assentado em casa ou andando no caminho. Então, em qualquer situação, você busque e aproveite momentos para apontar a Deus, para exaltar a Deus, para ensinar. E crianças aprendem com essas situações cotidianas do dia a dia, onde as coisa é palpável, imediato. Então, deve haver um método. Não é para, sabe, disciplina e correção, não é uma coisa que a gente faz assim, vamos lá. Não, é um método. Você tem que ter uma forma de fazer e fazer aquilo sempre. A Bíblia fala, em casa, no caminho, sentado ou andando, ensinando e falando, ou seja, qualquer situação, qualquer circunstância. Agora, o mais interessante é que tudo isso começa primeiro com os pais tendo aprendido. Olha o que fala aqui, olha, e essas palavras que hoje te ordeno, para os pais, estarão no teu coração. Então, se estão no coração é porque o pai, ele já aprendeu e já aplicou. Que está no coração. Aprender aqui, gente. Aprender aqui. Quando você aplica, é aqui. Ó. Porque daqui saem as decisões. Acima de todas as coisas, guardai o quê? O coração. Por quê? Porque dele saem todas as fontes da sua vida. Então, os pais podem aprender, e é preciso aprender, porque você não vai ter no coração se você não aprender aqui primeiro. Mas aqui fala que Deus te ordena, então registra aqui, Deus te ordena, e estarão no teu coração. Então não é só um conhecimento acadêmico, mental, foi recebido no coração. E nós sabemos quando foi recebido no coração, porque as suas decisões, o seu caminhar, a sua vida, vão refletir o que está no coração. Mas antes de a gente tentar ensinar, ordenar, disciplinar, corrigir os nossos filhos, nós temos que ter no nosso coração, tendo antes aprendido o que Deus quer. Então começa com os pais. Como que um pai vai corrigir, apontar para Deus, guiar da viagem da simplicidade, que todo mundo nasce na simplicidade,
até a sabedoria e um relacionamento com Deus. Como que um pai, uma mãe vai fazer isso? Se o próprio pai e mamãe não conhecem aqui e não está no coração. E isso vai ser refletido na forma que a correção é feita, se ela é feita. Se ela é feita. Então é muito importante os pais terem aprendido, estarem seguindo e obedecendo, recebido no coração, para então poder fazer o quê? Ensinarás, eu vou começar do versículo 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Ordeno é aqui, coração é aqui. E as ensinarás, ou seja, você tem que ter no coração para poder ensinar. Não é só você, eu sei, eu conheço. Não, você tem que ter no coração, você tem que estar vivendo, cumprindo, obedecendo aquilo. Aí depois você está apto, pai e mãe, para fazer o quê? E as ensinarás a teus filhos, delas falarás. Então não é só ensinar, é o falar, não é só formalmente, mas informalmente. As ensinarás a teus filhos e delas falará, assentado em sua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-se. Ou seja, da manhã para o dia para amanhã, o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, em casa, no caminho, falando, ensinando. Então, esse é um método, mas tudo começa com os pais. Então, o método, então, é aprender de Deus, obedecer a Deus e ensinar a todo tempo e a toda oportunidade. É uma atividade que é 24 horas por dia. Eu não vou dizer 24 horas por dia, porque a criança dorme também, né? Louvado seja Deus. A criança dorme e você dorme. Então, obviamente, não vai ser 24 horas. O que eu quero dizer é que funciona o tempo todo. Não é só de manhã, à tarde eu vou. De tarde, de manhã, cada um por si aí. Não, é o tempo todo. Do levantar até o deitar. Em casa, fora de casa. Formalmente, o tempo todo. É intenso. É intensivo. Agora, a gente querer buscar um atalho, nós vamos apenas prolongar o processo de aprendizado. Nós vamos esticar. Uma criança, quando chega, sei lá, aos seus 6, 7 anos, é para estar, digamos, seja lá o que isso for, o estágio que isso for, não vai estar aqui, vai estar aqui. Por quê? Porque não foi feito de forma metódica, ou o método não foi o método correto, foi feito bem o que... Então você vai acabar aqui atrasando a correção, vai acabar retardando o processo todo. Muito bem, esse é o primeiro pé do nosso tripé. O primeiro é método, o segundo é justiça. Toda disciplina, toda correção precisa estar alicerçada em justiça. Provérbios 21, 3. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Fazer justiça, fazer a coisa na justiça, a coisa certa, uma coisa justa, é a coisa mais importante para Deus. Por quê? Porque Deus é justo. É um atributo dele. E como nós somos pais cristãos, esse atributo de Deus deve ser refletido em nossas vidas primeiramente e, consequentemente, vai ser refletido na correção, criação, disciplina dos nossos filhos. Você não vai disciplinar o seu filho, corrigir seu filho com justiça, se em todas as demais áreas da sua vida, na minha vida, há injustiça. Nós não ligamos para injustiça. Eu costumo dizer, todo mundo quer justiça para mim. Não é justo. Olha o que fizeram para mim. E o que você está fazendo para os outros? Não, porque a prefeitura, porque o Estado, porque não sei o que, fizeram essa injustiça. Ok, pode até ser que foi feita uma injustiça para você. Mas a justiça deve ser para todo mundo. Nós devemos nos preocupar com justiça para todos, e não só para mim. Qualquer circunstância, não só as minhas circunstâncias. Qualquer pessoa, não apenas a mim. Então, tem que haver justiça, tem que estar embasado, é fundamental. E para que haja justiça, nós precisamos ser sedentos por justiça de modo geral, e não só, como eu falei, e não só para certas pessoas ou certas circunstâncias. Me incomoda quando vejo injustiça, mesmo sendo uma situação que eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou apenas um telespectador, estou só de fora assistindo, mas quando eu vejo uma injustiça, aquilo me incomoda.
aquilo me causa indignação. Por quê? Porque eu não gosto da injustiça. Nem contra mim, nem contra ninguém. Isso reflete a justiça de Deus e deve refletir também em cada um de nós. Mas mais pertinente à questão de disciplina, é preciso que haja, então, na correção e disciplina dos nossos filhos, deve haver imparcialidade. Não pode haver tratamento parcial, ou seja, você trata, isso para quem tem vários filhos, né? Mais do que um. Você tem um filho só, não é tanto problema. Mas você tem muitos filhos, ou dois pelo menos, ou mais, é muito, muito sério você ser imparcial. Você tratar filhos de forma diferentes. Isso é tóxico, isso é veneno. E acima de tudo, é injusto. Muitas vezes, não aqui entre nós, muitas vezes podemos falar sobre favoritismo. Essa imparcialidade sobre favoritismo. Mas muitas vezes, e não é o nosso caso aqui, não é o nosso cenário aqui, mas, por exemplo, pode ser um caso que um pai tenha um filho mais favorito para ele, porque ele é melhor em futebol, e o pai é fanático no futebol, então o filho que joga futebol melhor que o outro vai ser o queridinho dele. Isso é absurdo. Quer ver um exemplo? Você lembra Isaac? E como o pai dele tinha esse problema, né? O pai dele não, o filho dele. Ele tinha Esaú, ele tinha Jacó. O pai Isaac tinha um favorito. Por quê? O que foi que determinou o favoritismo dele? Não, Esaú caçava legal, trazia uma bela de um pernil, sabia fazer um guisado daqueles, bem temperado, no ponto. Pronto, por causa disso, ele era o favorito de Isaac. Isso causou problemas na família, porque a esposa tinha em Jacó o seu favorito. E toda aquela novela, aquela conversa, aquela tramóia de enganar o pai, de botar uma pele e trazer a comida, o pai estava com a vista meio ruim, e um fingir que era o outro, e tirar a primogenitura de um que vendeu, e a bênção que... Tu lembra aquela confusão toda? Aí Jacó teve que fugir, e quando voltou ficou com medo que... Tudo aquilo foi devido, sabe a quê? Favoritismo. Tanto o pai quanto a mãe não eram imparciais. Tinham seus queridinhos. E por motivos totalmente carnais e mundanos. Então não deve haver parcialidade. Os filhos devem ser tratados, amados, corrigidos, no mesmo padrão, com a mesma justiça. Ah, não, quando o Júnior faz uma coisa... Não, esse Júnior. O caçula, né? Ah, é o caçula, bichinho. Agora você que é mais velho, ó. Quem já quer um filho mais velho e sofreu com isso? Ah, você é mais velho? Então, tome. Por que o mais velho tem que ser julgado mais rigorosamente do que o mais novo? Não é a mesma ofensa? É justo? Deveria ser. E de fato não é. Tá? Então, justiça. Deve haver justiça. E justiça parcial, ela é muito prejudicial. Tá? E também acaba dando sinais sinais e gerando confusão. Por quê? Bom, se um filho vê o irmão fazendo uma coisa e não é disciplinado, é quando ele faz aquela mesma coisa, ele é disciplinado, ou ele vê o irmão fazer alguma coisa e é disciplinado assim, mas quando ele faz a mesma coisa, ele é disciplinado assim, isso gira confusão, isso gira injustiça. Então, deve haver justiça. A mesma ofensa deve ter a mesma punição, a mesma consequência. Não interessa se é o mais novo, se é o mais velho, isso não vem ao caso. Existe, obviamente, cada situação é diferente, depende se qual das crianças é reincidente, que já foi tratado o assunto 200 vezes, não aprende, aí é outra questão.
Mas eu estou dizendo, sendo tudo a mesma coisa, então deve ser então, o mesmo padrão para todos. Tá? Então, tudo tem que ser feito de acordo com a justiça e com a verdade. E a melhor fonte de justiça e verdade é a palavra de Deus. Por isso que quando se corrige ou se disciplina, deve haver clara referências bíblicas. Como assim? Bom, as suas regras que você estabelece, falamos sobre regras outro dia, vamos falar um pouquinho mais no futuro, mas quando você tem todo lar onde há disciplina e correção, deve ter regras. Por quê? Bom, as regras é que vão definir quem saiu da linha ou não. Então você não pode ter simplesmente assim, não, quando eu estiver afim, quando eu estiver bravo, quem fizer isso vai ter. Não, tem que ter regras. Regras têm que ser claras. É a base da justiça, são as leis. Como é que nós temos ordem? Como sabe quem infringiu a lei se não tem lei? A lei não pode ser arbitrária, a lei não pode ser caprichosa, a lei não pode ser aplicada a quem e quando for conveniente para fulano ou cicrano. Então, as regras do lar devem ser refletidas da palavra de Deus. Por exemplo, em nossa casa tinha uma regra passível de ser corrigido. Era o quê? Não pode mentir. Por quê? Porque a Bíblia fala, não darás falso testemunho. Muito simples. Pronto. Deus não quer. Deus fala que não pode. Não pode roubar, não pode desrespeitar. Honrar seu pai e sua mãe. Então você não pode desrespeitar, desobedecer papai e mamãe. Senão vai ter. Por quê? Porque está aqui, não. Deus fala que não pode. Então, ao mesmo tempo que você está disciplinando e governando lá, você está apontando sempre para quem? Para Deus e a sua palavra. Uma criança assim criada, bem cedo, ela percebe a necessidade que ela tem de salvação. A necessidade que ela tem de Deus. Agora, se a criança cresce e nunca ela é corrigida em nada, ela pode mentir, roubar, desobedecer, desrespeitar, faz tudo o que quer e nunca é trazido para prestar contas, ela passa a vida achando que ela faz o que quer. E o mundo está assim de gente que acha que pode fazer o que quer. E quando são punidos, quando são pegos no ato, é um absurdo, estou me perseguindo, que justiça é essa? Por quê? O que foi que eu fiz? Aquele drama todo de coitadinho de mim, mim. Por quê? Começou no lar, onde a criança foi ensinada que não há limites. Agora, quando a justiça vai ser baseada na palavra de Deus. E é importante que reflita isso nas regras estabelecidas baseadas na Bíblia. É bom deixar claro, então, que isso vem de Deus. Você está automaticamente ensinando a criança, desde uma tenra idade, que existe um Deus, ações têm consequências, e nós vamos prestar contas a Deus. E não é algo caprichoso, não é algo que, porque papai não gosta, mamãe não gosta. Isso não é o caso, Deus não gosta. E você já ensina um respeito pela palavra de Deus. Muito importante essa questão de ter justiça. Quando existe falha em fazer justiça de verdade, quando existe essa imparcialidade, quando existe favoritismo, quando não existe justiça, quando a coisa é caprichosa, o que nós estamos fazendo de fato é o que a Bíblia fala em Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Nós estamos instigando, provocando, empurrando-os à ira. Por quê? Porque a criança não sabe. Tem dia que eu faço isso, todo mundo bate palma. Tem dia que eu faço isso e levo uma lapada. Mas como é que é? Pode ou não pode? Depende do vento, depende da chuva, depende se eu estou de mau humor. Quando o Joãozinho faz isso, bate palma. Quando eu faço a mesma coisa, é lapada. Sabe o que é isso? Você está empurrando, provocando o seu filho à ira, a revolta. Olha o que fala Colossenses 3,21. Vós, pais, mais uma vez, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Como é que se irrita um filho? Exatamente assim. Com injustiça no lar, com uma falta de método, algo que não é sistemático, é feito quando dá vontade, é feito em certas circunstâncias, não há justiça, é tudo bagunçado. Sabe o que isso faz? Isso você irrita. Por isso que tanto jovem revoltado,
rebelde. Na realidade, eles estão simplesmente botando para fora uma irritação. Uma irritação. Para que não percam o ânimo e ficam desanimados. Com o quê? Com a igreja, com a vida, com tudo. Eles perdem o ânimo. Aí vão procurar ânimos nos amigos, nas más amizades, nas drogas. Vão procurar ânimo. Por quê? Estão desanimados. Então é muito importante que haja um método que é seguido, um método correto. Como eu disse, método, todo mundo tem método. Mas o método bíblico deve haver justiça e o último tripé, que deve segurar toda a correção e disciplina, método, justiça e clareza. Clareza. Olha o que fala Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, essas repreensões, elas devem ser uma lâmpada e uma luz. Elas devem ser o quê? Claras, transparentes, não algo obscuro, confuso. Falando das regras, que eu falei agora há pouco, e eu já mencionei antes. Não precisa contratar um advogado para a criança entender as regras da casa. Não precisa ser uma constituição enorme aqui. Não. Regra simples. Tipo, não pode mentir. Se mentir, vai ser corrigido. Vai ser dado o aviso, vamos conversar. Mas se chegar, vai colocar em andamento o processo. Não pode roubar. Não pode brigar, não pode bater. Não pode, coisa simples, gente, tem que ser claro. Só pode bater quando o ofendido tiver não sei o quê. Não precisa confundir, isso é coisa clara. Tem que haver clareza. Para que funcione tem que ter método, tem que ter justiça, tem que ter clareza, simplicidade, transparência. Que é algo que infelizmente não existe. Hoje em dia, às vezes, as leis têm como é que chama aqui? Em inglês é loophole que fala, ou seja, tem uma saída, um subterfúgio que você vai lá e você torce a lei, você apela e faz não sei o que mais, você acaba torcendo a lei. O culpado acaba sendo inocentado devido a manipulações jurídicas. Nós sabemos muito sobre manipulação jurídica no Brasil nesses dias que vivemos, mas exatamente isso. Também, errado não é, o cara não foi condenado. Não, o CEP estava errado. Então, se o CEP estava errado, então, sabe o que é isso? É falta de clareza. No Brasil, quando eu falo lá fora para as pessoas sobre a justiça do Brasil, ninguém acredita. Não, réu primário é assim, você tem direito a um crime, a uma condenação que você não cumpre. Como é que é? No Brasil, se passar tantos anos, o seu crime desaparece, evapora, some. Gente, qualquer país do mundo, você comete seu crime hoje, você pode fugir. Se daqui a 50 anos te pegarem, tu vai preso, vai responder seu crime. Aqui não, aqui passou alguns anos, inocentado. No Brasil, se não tem 18 anos, você pode fazer o que você quiser, não pode ser preso, processado. E caso foi, aos 18 anos, sua ficha está limpa. Ninguém acredita nisso. Estados Unidos e Inglaterra, se um infrator menor de idade cometer um crime, ele paga o crime, vai preso. E uma prisão para jovens, 18 anos, vai para o presídio, acabou, não tem conversa não. Eu sei de casos de crianças, de pré-adolescentes cometeram crimes hediondos, estão presos, vão ficar presos o resto da vida, não vão ser mais soltos. Ficar presos o resto da vida. Então, tem que ser claro. Tá bem, pode ou não pode? Não, se for menor de idade, pode. Se for a primeira vez, não tem convicção, não, aí pode. Tá bem, então é errado ou não é errado? Isso chama-se injustiça. Isso não é clareza. Tá? Então, muito importante. Inconsistência tira a clareza e traz confusão. Todo ato e todo processo de disciplina deve ocorrer de uma forma clara. Você fez isso e por causa disso é errado e vai acontecer isso. Clareza. E não simplesmente a criança está lá mexendo aqui, eu falei para você não mexer aí. Aí do nada, uma lapada no pé do ouvido. Isso não é clareza. Isso não é disciplina. Você fez uma coisa errada, você ouve só o chinelo da sua mãe. Também não é disciplina. Por quê? Porque não houve clareza. Clareza é explicar. Houve isso é errado, consequência é essa, você sabia, agora vem aqui, vamos conversar.
Senão não é didático. Não é didático. E se não for didático, perde sua função. Toda correção e disciplina é para tirar a criança da simplicidade, que todo mundo nasce simples, e levá-la à sabedoria. Essa é a meta. E se o ato e o processo da correção não está caminhando, levando a isso, então ele é nulo, ele é inútil. É o mesmo que não fazer. E muita gente faz. Bom, eu não quero fazer direito, então não vou fazer. Vai ter o mesmo resultado. A criança vai para o lado da tolice e do escárnio. Então, devemos guiar, ensinar, direcionar a criança rumo à sabedoria e um relacionamento maduro com Deus. E sem clareza, tudo fica confuso, tudo fica incerto, com pouca claridade, uma situação normal, quando não está claro o ambiente, nós podemos ver algo que de fato não está lá. A gente vê uma sombra, vê uma silhueta e pensa que é uma pessoa, e não é. Ou às vezes tem uma pessoa, mas a gente pensa que é uma sombra de outra coisa, e é uma pessoa. É disso que eu estou falando. Tem que haver clareza para que seja eficaz. Deus faz a mesma coisa conosco. Ele deixa sua palavra clara e certa. Deus não fala com inclareza, com confusão. Ele deixa claro. Muitas vezes se ouve que as pessoas não entendem a Bíblia. O problema com a humanidade não é que ela não entende a Bíblia, é que ela não gosta do que a Bíblia está dizendo. Existem coisas na Bíblia que são um pouquinho complicadas, existem. Mas 90% é patente. E o problema não é que as pessoas não entendem. O problema é que nós não gostamos do que nós estamos lendo, não estamos gostando das consequências, não estamos gostando de aonde aquilo está nos levando. Mas não muda o fato que Deus deixa a coisa bem clara. Então, vamos entender bem se gostarmos ou não. Sabe? Você lê uma coisa na Bíblia, não gosto disso. Deus fala, não go... O gostar não vem ao caso. O resultado final é que vai fazer a diferença. Resumindo essa noite, como eu disse antes, essas três coisas formam um tripé que sustentam e apoiam a verdadeira disciplina bíblica e a correção feita de modo correto, usando o método correto, a justiça verdadeira e clareza. E se um estiver faltando, os outros dois caem. Se não há clareza, não pode haver justiça. Se não há clareza, não tem método. Se não tem método, não pode ter justiça e nem clareza, porque o método tira. Ou seja, um apoia o outro. Falhou em um, os outros dois caem também. Muito importante a gente entender isso. E a qualidade do produto final. Ou seja, o futuro dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Não é só a minha vida, como nós lemos. Tu, teu filho e os filhos dos teus filhos. Vai depender na qualidade desses ingredientes básicos. Se os ingredientes básicos são ruins, para fazer um bolo, você pega um ovo podre, você pode usar a melhor farinha importada lá de não sei aonde, pode trazer açúcar de não sei o quê, aí você bota ali um ovo podre, acabou, o ovo acabou. Você confunde açúcar e coloca sal na receita, acabou. Não, mas os outros ingredientes eram perfeitos. Eu só errei que eu confundi sal com açúcar. Pois é, só ingrediente, acabou com o bolo. É a mesma coisa aqui. Nós temos que ter todos os ingredientes, que todos eles sustentam. Isso é a base, é o alicerce de qualquer procedimento de disciplina e correção. Tem que seguir o método, tem que ter justiça e tem que haver clareza. E sem eles, qualquer coisa que a gente vê na semana seguinte sobre procedimento da disciplina não terá efeito nenhum.